Olá pessoal, vamos à resolução dos exercícios desse material de geometria analítica, onde falamos sobre retas, aqui tratando especificamente sobre posicionamento de retas, posição relativas, distâncias entre reta e ponto, entre duas retas. Então vamos lá. Exercício 1. Determine uma equação geral para a reta S, que passa por N, então eu sei um ponto da reta, e é paralela à reta R, 2x menos 2y igual a 6. Nota que aqui a reta R não está escrito nem na forma geral, nem na reduzida, em nenhuma forma específica, ok? Bom, eu sei que S é paralelo a R, e aí existem duas maneiras de eu fazer isso aqui. Uma delas é usando a equação geral. Se R tiver a equação geral ax mais by mais c igual a zero, então S vai possuir uma equação geral do tipo ax mais by mais k igual a zero. Quando C for igual a K, a gente tem S e R coincidentes, que é um tipo de paralelismo. Quando C for diferente de K, S e R serão paralelas distintas, ok? Beleza. Então essa seria uma maneira de fazer. E vamos fazer dessa maneira aqui com a caneta vermelha. Aqui com a caneta azul eu vou marcar uma outra maneira de fazer, que seria eu pensar na equação reduzida. Se eu tiver a reta R dada por y igual a mrx mais nr, então uma equação reduzida com coeficiente linear e coeficiente angular, se a reta S também estiver escrita na equação reduzida, ela seria do tipo msx mais ns. O que acontece? Para elas serem paralelas, é necessário que elas possuam exatamente o mesmo coeficiente angular, ok? E o linear? Bom, aí cai na questão da coincidência. Se as retas forem coincidentes, eu tenho que os coeficientes lineares são iguais, e se elas forem paralelas distintas, os coeficientes lineares são diferentes. Beleza? Então, vamos fazer cada uma dessas duas maneiras? Bom, para isso, eu vou precisar pegar a reta R primeiro e escrever na forma geral. E para fazer isso, eu vou subtrair 6 unidades. E como é 2 menos 2 e 6, eu posso dividir todo mundo por 2. Então, eu ficaria com x menos y menos 3 igual a zero. Essa é a equação geral da reta S. Partindo então dessa ideia, a minha reta S, que é paralela a R, também vai ter uma equação x menos y mais k igual a zero. O diferencial é que ela tem que passar no ponto N. Então eu posso substituir as coordenadas de N, o x por 1 e o y por 2, e ela tem que ter um k que torne isso aqui essa equação verdadeira. E aí eu tenho 1 menos 2 dá menos 1, isolo k igual a 1. Então pronto. A minha reta S tem a equação geral x menos y mais 1 igual a zero. Essa seria uma equação geral para a minha reta. Como ele pediu uma equação geral, essa solução terminaria aqui. Mas eu posso trabalhar também pela ideia da equação reduzida. Bom, aí eu primeiro precisaria escrever a equação reduzida da reta R. E eu posso pegar a geral que eu tenho aqui e só isolar o y, né? Está subtraindo, o contrário de subtração soma, y igual a x menos 3. Isso me mostra que o coeficiente angular da reta R é 1 vezes x. Então o coeficiente angular da reta S também tem que ser 1. Então eu tenho que a minha reta S tem a equação reduzida y igual a 1 vezes x mais o coeficiente linear ns. Só que eu sei que passa pelo ponto N. Então eu posso substituir lá o y por 2 e o x por 1. Subtraindo esse 1 aqui, eu tenho o coeficiente linear é 1 também. Então eu teria que a minha reta S tem a equação reduzida y igual a x mais 1. Mas o enunciado pediu uma geral. Basta eu subtrair o y, x menos y mais 1 igual a zero. Beleza? Tá aí o exercício 1. Exercício 2. O plano cartesiano abaixo apresenta a reta R e o ponto A. Então aqui está a reta R decrescente e o ponto A aqui fora. Com base nesse plano, determine. Item A.
a equação de uma reta S que passa pelo ponto A e é perpendicular a R. Bom, aqui é interessante a gente lembrar que quando uma reta S ela é perpendicular a uma reta R, então o produto dos seus coeficientes angulares tem que dar menos 1. Ou o coeficiente angular de uma é o oposto inverso do coeficiente angular da outra. Beleza? Então, isso aqui é uma informação importante. Em qual das equações que eu vejo o coeficiente angular? Na equação reduzida. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar achar a equação reduzida da reta R. Acontece que a reta R foi me dada aqui numa posição bem interessante. Ele me deu justamente o ponto que corta o eixo Y, que é a ordenada 4, e o ponto que corta o eixo X, que é a abscissa 2. Ou seja, a melhor equação para eu escrever da reta R é a segmentária. X sobre 2 mais Y sobre 4 igual a 1. Melhor equação, mais rápida de escrever. E com essa equação aí eu vou trabalhar para achar a reduzida. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar todo mundo por 4, e aí com isso eu elimino esse denominador e esse. 4 dividido por 2 dá 2, fica 2x. 4 dividido por 4 dá 1, fica só y. 4 vezes 1, 4. E vou isolar o y. Y igual a menos 2x mais 4. Essa é a equação reduzida da reta R. Consequentemente, eu tenho que o coeficiente angular da reta R é menos 2. Partindo dessa ideia de perpendicularidade, o coeficiente angular da reta S tem que pegar o da reta R, trocar o sinal e inverter, né? O oposto inverso. Então ele vai ficar 1/2. Então a minha reta S ela tem a equação reduzida y igual a 1/2x mais coeficiente linear. Quem é o ponto A? É o ponto, vamos anotar aqui, 4 para x, 3 para y. Como eu sei que a reta S vai passar por A, eu posso então colocar aqui 3 para y e 4 para x, e assim eu vou achar o coeficiente linear dessa reta S. 4 vezes meio dá 2, eu vou subtrair 2 unidades no primeiro membro, coeficiente linear 3 menos 2, 1. Então pronto, a equação da reta S vai ser y igual a meio x mais 1. Essa é a equação reduzida. Ah, vamos escrever uma geral. Beleza, eu se fosse escrever geral, a primeira coisa que eu faria é eliminar frações, tá? Então eu multiplicaria todo mundo por 2, ficaria 2y igual a x mais 2, e aí subtrai o y, poderia escrever x menos 2y mais 2 igual a 0. Essa seria uma geral, essa seria a reduzida, tá ok? Letra B. Na letra B, ele quer que eu ache agora uma reta paralela a R passando por A. Ora, se duas retas são paralelas, a gente até viu isso no exercício anterior, os seus coeficientes angulares são iguais. Então, nesse caso, a minha reta S ela vai ter coeficiente angular menos 2. A equação geral dela seria y igual a menos 2x, geral, desculpa, reduzida, mais seu coeficiente linear. Aqui eu vou substituir de novo o ponto A, y é 3, o x é 4, menos 2 vezes 4, menos 8, está subtraindo o contrário de subtração, soma, 3 mais 8, 11. E aí, então, eu tenho a reta S, dada pela equação reduzida y igual a menos 2x mais 11. Ah, quero uma geral. Traz todo mundo para o primeiro membro. 2x mais y menos 11 igual a 0. Então, qualquer uma das duas respostas está certa. Letra C. A distância entre o ponto A e a reta R. E aqui entra um detalhe. Toda vez que eu quero calcular a distância entre ponto e reta, eu preciso escrever a reta como uma equação geral. Então aqui eu vou pegar o menos 2x e o 4 e vou levar para o primeiro membro. Vai ficar 2x mais y menos 4 igual a 0. Por quê? Na hora de escrever distância entre ponto e reta, eu sempre faço um módulo, um módulo dividido por uma raiz.
No módulo, vai o A, o B e o C da equação geral. Então, 2 vezes mais 1 vez menos 4. Na raiz, vai o A, 2 ao quadrado, mais o B, 1 ao quadrado. E no lugar do x e do y da equação geral, vai as coordenadas do ponto que ele me deu. No caso, o ponto 4 e 3. Então, o x, 4, o y, 3. E pronto. A distância do ponto A à reta R vai ser módulo de 8 mais 3, 11 menos 4, 7, sobre raiz quadrada de 4 mais 1, 5. A única coisa que acho que a gente pode fazer aqui é racionalizar para tirar essa raiz do denominador. Vai ficar com 7, raiz de 5, sobre 5. Essa é a distância do ponto à reta. Beleza? Vamos ao próximo exercício. Exercício 3. Os pontos A, B e C são 3 dos vértices do paralelogramo ABCD. Com base nessas informações, faça o que se pede. Letra A. Prove que o paralelogramo ABCD é um retângulo. Bom, para eu provar que ele é um retângulo, eu precisaria provar que ele tem pelo menos um ângulo reto. Porque ele já disse que é um paralelogramo. Se um paralelogramo tiver um ângulo reto, o ângulo oposto a ele também vai ser reto. E aí eu fico com os outros dois ângulos ali, tendo que somar com esse ângulo reto e formar 180 graus, fazendo com que esses também sejam ângulos retos. Tá, ok? Então basta provar um ângulo reto num paralelogramo e ele é um retângulo. Beleza. O que eu vou fazer? Se eu conheço os pontos A, B e C, eu consigo achar as equações das retas AB e BC. Então, para eu achar a reta AB, como eu tenho 2 pontos, eu vou fazer o determinante. X, Y, 1. X do A, 4. Y do A, menos 2, 1. X do B, 10. Y do B, 1. 1. Igual a 0. Aqui eu vou achar a equação da reta AB. X vezes menos 2 vezes 1, menos 2x. Y vezes 1 vezes 10, mais 10y. 1 vezes 4 vezes 1, mais 4. Diagonal secundária, 1 vezes menos 2 vezes 10, menos 20, vem para cá, mais 20. X vezes 1 vezes 1, x vem para cá, menos x. Y vezes 4 vezes 1, 4y, vem para cá, menos 4y, igual a 0. Organizando, menos 3x, mais 6y, mais 24, igual a 0. Nota que todo mundo é múltiplo de 3, né? 3, menos 3, 6, 24. Eu vou pegar, dividir tudo isso aqui por menos 3, para chegar numa equação mais simples possível. Então, a minha equação da reta AB vai ser x menos 2y menos 8 igual a 0. Essa é a minha reta AB. Agora, a minha reta BC. Fazer a mesma coisa. Então, determinante, x, y, 1, ponto B, 10, 1, 1, ponto C, 8, 5, 1, igual a 0. X vezes 1 vezes 1, x, y vezes 1 vezes 8, mais 8y, 1 vezes 10 vezes 5, mais 50. Diagonal secundária, 1 vezes 1 vezes 8, menos 8, x vezes 1 vezes 5, menos 5x, y vezes 10 vezes 1, menos 10y, igual a 0. Organizando, x menos 5x, menos 4x, 8y menos 10y vai ficar menos 2y, e 50 menos 8 dá 42. Como os três termos são pares, eu vou dividir todo mundo por menos 2, e aí fica positivo aqui. Então, a minha reta BC, ela tem equação geral 2x mais y menos 21 igual a 0. O problema é que para analisar posição entre retas com a geral é um pouquinho mais chato. Até daria, tá? Até daria para olhar para essas equações e dizer, realmente, essas retas são perpendiculares. Mas é mais fácil provar isso com as equações reduzidas. Então eu vou pegar aqui a reta B e vou isolar o y. X menos 8 igual a 2y, dividindo todo mundo por 2, y igual a 1 meio x menos 4. Essa é a equação reduzida da reta B. Isso me mostra que o coeficiente angular da reta AB é 1 meio. Beleza? Agora a reta BC. O y já está aqui.
Para isolar, basta tirar o 2x, menos 2x, e o 21, mais 21. Essa é a equação reduzida da reta BC. Isso me mostra que o coeficiente angular da reta BC é menos 2. O que acontece se eu multiplicar os dois coeficientes angulares que eu achei, de AB e BC? 1 meio vezes menos 2 dá menos 1. Isso prova para mim que a reta AB é perpendicular à reta BC, o que faz com que aquele quadrilátero seja realmente um retângulo. Beleza? Letra B. Vamos calcular a área do paralelogramo. Veja, existem algumas maneiras para calcular essa área. Tá? Por exemplo, eu poderia calcular a distância de AB e a distância de BC, e aí eu tenho base e altura do meu retângulo. Eu já provei que é um retângulo, e aí é só multiplicar os dois. Vamos fazer isso primeiro? Distância de AB, variação em x, do 4 para o 10, 6 unidades ao quadrado, mais variação em y, do menos 2 para o 1, 3 unidades ao quadrado. Isso vai dar aqui 36 mais 9, 45, então raiz quadrada de 45. Distância de BC, aí eu tenho variação em x do 10 para o 8, 2 unidades ao quadrado, mais variação em y do 1 para o 5, 4 unidades ao quadrado. Aqui eu tenho 4 mais 16, 20, raiz quadrada de 20. Agora, a área do retângulo ABCD vai ser calculada pelo produto dessas duas distâncias, ok? Aqui eu posso fatorar, como 45 é 9 vezes 5, isso vai ficar 3 raiz de 5. E como 20 é 4 vezes 5, isso vai ficar 2 raiz de 5. Então essa área vai ser 3 raiz de 5 vezes 2 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5. 5 vezes 2, 10 vezes 3, 30 unidades. Qual que é a outra maneira de eu calcular a área desse paralelogramo? A gente viu na aula que a área de um triângulo ela é um determinante dividido por 2, né? O módulo de um determinante dividido por 2. É um determinante que eu faço lá do alinhamento de pontos, que não vai dar zero porque é um triângulo. Eu pego o módulo desse determinante e divido por 2, eu tenho a área do triângulo. Acontece que aqui é um retângulo. Só que se eu divido o retângulo pela diagonal, dá exatamente metade da área dele. Então eu posso dizer que a área do ABCD vai ser, aqui é uma segunda maneira de calcular, e a gente vai ver que vai dar a mesma coisa, tá? 2 vezes a área do triângulo ABC. Então vamos lá, a área do triângulo ABC vai ser o módulo de um determinante dividido por 2. Quem é esse determinante? É o determinante do alinhamento de pontos. 4 menos 2, 1. Depois o ponto B, 10, 1, 1. Depois o ponto C, 8, 5, 1. Isso vai ficar 4 vezes 1 vezes 1, 4. Menos 2 vezes 1 vezes 8, menos 16. 1 vezes 5 vezes 10, mais 50. Diagonal secundária. 1 vezes 1 vezes 8, 8 vem para cá, menos 8. 4 vezes 1 vezes 5, 20 vem para cá, menos 20. E menos 2 vezes 10 vezes 1 dá menos 20, vem para cá, mais 20. Lógico que menos 20 mais 20 eu não preciso nem somar, que isso aqui vai se anular. Vou ficar só com 4 menos 16 mais 50 menos 8. Isso dá 30 unidades. Isso significa que a área do triângulo ABC seria módulo de 30 dividido por 2, ou 15. Isso significa que a área do meu retângulo seria 2 vezes 15 igual a 30. Só vamos pôr umas flechinhas aqui para lembrar, né? Eu calculei o determinante, com o valor do determinante eu voltei e calculei a área, com o valor da área eu voltei e calculei a área do paralelogramo. E veio que eu cheguei exatamente no mesmo valor, tá? Para finalizar esse exercício, vem a letra C. Só que essa letra C vai dar um pouquinho mais de trabalho. Para não ficar um vídeo tão longo, eu vou começar o próximo vídeo com a letra C desse exercício. Beleza? Aí vou limpar a tela aqui, deixar só esse exercício na tela
e vou fazer só ele daí, beleza? Segue aí.